Mas mais um erro aí nessa situação que estão falando, que eu não sei, trabalhando ainda com essa questão sobre se achar que eles tinham realmente autoridade com a questão da cobrança dos movimentos. Então, mas não é o que eu concluí. A questão é um tema que até na época eu estava bem cansado, porque trabalhar com isso é uma coisa, não sou exaustivo, já tinha trabalhado várias ideias antes, ainda vieram essas, eu estava assim, eu já achava trabalhar com as questões, com essas questões algo meio absurdo, ainda vem essas ideias, eu achei mais absurdo ainda. Então, com as ideias mirabolantes e meio piradas que eventualmente estavam ali aparecendo, né? Embora, claro, eram ideias que tinham ali uma base racional, mas que eu não tinha ali, naquele momento, nenhuma vontade para trabalhar com isso. Enfim, de qualquer forma, o que aconteceu não foi isso. Eu tinha dúvidas sobre a questão do comportamento dos outros, mas um pouco esse tema iria também para a questão da natureza da fé, porque eu falei, poxa, mas peraí, se eu eventualmente acredito que essas pessoas têm razão, né, de alguma forma, e outra, eles estão falando sobre a questão da forma de fala, não era esse o único ponto em que eventualmente ah, transmitia ali algum tipo de credibilidade ao que eles estavam falando. A própria questão tinha força em si, não era. Eu não achava que a credibilidade do que eles estavam falando derivava da forma de fala, né? Um pouco, mas não totalmente, não tinha nada a ver. Eu achava que a própria ideia em si tinha alguma credibilidade. Enfim, né? Eu achava que eles tinham ali algum tipo de autoridade, mas havia possibilidade que não. E que tá, por que havia possibilidade que não? Se eu fosse eventualmente pela minha fé, talvez não necessariamente. Aí que está a grande questão. E, de certa forma, há duas aberturas aqui. Porque eu estava fazendo um pensamento assim, não, mas espera aí, se eventualmente, se eu for por, se nós formos por sabedoria, para quem estiver interessado nesse tema, se eu vou por sabedoria, se nós formos por sabedoria, ah, eu entendo que a sabedoria não tem como dizer algo diferente da fé se a informação for verdadeira. Então, se eventualmente uma informação é verdadeira, eu já acreditava naquilo antes, se depois eu ou alguém vai pesquisar a mesma coisa, essa informação vai ser a mesma informação da fé, naquilo que eventualmente for verdade. Só que eu entendi, aí que tá, que a base da sabedoria poderia ser falsa. Ou seja, se a base da sabedoria poderia ser falsa, há a possibilidade que a sabedoria sugerisse uma informação falsa também, né? Então tinha essa possibilidade, porque aí que tá, eu entendia que a base da sabedoria poderia em si ser pecaminosa e, portanto, sugerir informação falsa. Eu entendia essa possibilidade. Havia, claro, a possibilidade de que, mesmo que a base da sabedoria fosse algo pecaminoso, porque eu entendia que realmente você depende de sabedoria, e talvez ainda seja assim, então, isso é uma questão que talvez eu nunca exatamente tenha resolvido. Mas, se a questão da sabedoria, é, sendo pecaminosa ou não, ou melhor dizendo, aí tá, sendo pecaminosa ou não, pode ser que ela sugira a mesma coisa que a fé. Então eu posso eventualmente ter que depender de sabedoria, mas isso seria pecado, mas a informação seria a mesma que seria sugerida no caso pela fé, não sei, porque pela fé eu não sei a informação, mas eu creio nela. Sem saber eventualmente a fundamentação, mas creio. A sabedoria diria a mesma coisa. Mas a sabedoria poderia dizer a mesma coisa, mesmo que a base da sabedoria fosse pecaminosa. Mas ela pode ser uma base pecaminosa porque eu preciso daí, sem querer, eu preciso ver para poder acreditar. Eu preciso saber para poder acreditar. Eu preciso saber da informação antes. E aí, o que já diria que eventualmente, vamos dizer, Deus no caso não teria credibilidade se eu preciso saber. Então a questão é, se eventualmente eu preciso saber, a base pode ser falsa. Mas não importa, se a base de saber se ela é pecaminosa ou não, ela poderia sugerir a mesma coisa que a fé. No caso, sendo pecaminosa ou não, aí tá. Se ela não for, se a base da sabedoria não é pecaminosa, ela sugere a mesma coisa que a fé. Se a base da sabedoria é pecaminosa, ela sugere a mesma coisa que a fé. Né? Só que eu entendia que, se a base da sabedoria for pecaminosa, ela pode sugerir algo diferente da fé. Então tinha isso, né? Então havia também essa dúvida. Então esse é o primeiro ponto, que eventualmente já descaracterizaria aí a acusação dos outros. Tá? Essa é a primeira questão. Mas além disso, não. Porque veja só, se eventualmente eu entendo que a base da fé ela só pode derivar, no caso, se eu tenho a fé verdadeira, eu só posso acreditar na informação verdadeira. Então, veja só, se eventualmente eu não tenho um comportamento total, e comportamento que tem tudo a ver, porque se
me comporto bem, sem saber se essa base é verdadeira, mas acreditando que ela seja verdadeira, essa é a base da fé. Então, por exemplo, eu posso ter a base da fé, seguir ali a questão comportamental, sem saber se aquilo é certo, mas acreditando. Então aí tá, a base da fé só pode ser aquilo que eventualmente é correto. Aí tá, se o meu comportamento não é integral em relação aos mandamentos, automaticamente coloca em risco a sanidade da fé. Coloca em risco a informação que, no caso ali, a minha fé estaria lançando. Então aí que tá. Como eu posso ter uma fé verdadeira se eventualmente o meu comportamento não é integralmente, o meu comportamento não é ou não seria integralmente correto. Se o meu comportamento não é integralmente correto, como é que a minha fé é verdadeira? Como é que o resultado da minha fé é verdadeiro? E isso também foi um questionamento, um lastro, de certa forma, que durou. Então não adianta dizer sobre a questão da autoridade, não, aí que tá. Se eu não obedeço, como é que a minha fé é verdadeira? Então é essa a questão. Mas o fato de que, peraí, se a sabedoria pode ser uma base pecaminosa, talvez o resultado dela não seja verdadeiro. Né? Seria em algumas situações, não seria em outras, justamente, mas a ponto de que o resultado da sabedoria poderia ser falso. Nem sempre as informações seriam iguais. De qualquer forma, havia questionamento sobre a fé, porque se eu não tenho um comportamento integral, como eu teria a fé correta? Fica esse complemento.